Saúde, graça e paz, igreja. Convido a igreja a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 até o 13. 2 Timóteo 2, 8 a 13. Como o nosso irmão Denis orou há pouco, nós estávamos há poucos dias aí fazendo o nosso planejamento, fazendo a nossa organização para o ano de 2026, definindo metas, definindo projetos, e alguns de nós ainda estão nesse processo de definir, de verificar o que se fará ainda no ano de 2026. Grande parte das pessoas investiu um tempo fazendo isso. E poucas pessoas gastaram um tempo se lembrando do relacionamento com Jesus Cristo. Foram poucas pessoas. Pode sentar, querido irmão. Deus abençoe também. Vamos ler então 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8. Como eu disse, foram poucas pessoas que investiram um tempo, além de se lembrar das metas, dos planos e dos projetos, lembrarem-se também do relacionamento com Jesus Cristo. Esta passagem em que o apóstolo Paulo está se dirigindo a Timóteo, ele traz este conselho que nos alcança nesta manhã. Ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra. Fala ao nosso coração através dela agora. Ó Deus, encoraja-nos a, em todos os dias, em todos os momentos, estarmos lembrando de Jesus Cristo, o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A passagem é clara, ela não tem necessidade de tantas explicações. O apóstolo Paulo está instruindo aqui a Timóteo, seu filho na fé, a recordar que Jesus Cristo é o fundamento do Evangelho, Ele é o fundamento da fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: lembra-te desta verdade, lembra-te de Jesus Cristo, o eixo articulador de toda a nossa vida, o centro da nossa vida, o fundamento, o alicerce. Lembra-te de Jesus Cristo, porque lembrando dele é que nós vamos encontrar possibilidades para perseverar nas dificuldades. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que se morrermos com ele, não importa o tamanho das dificuldades ou dos problemas, ainda que venhamos a morrer com ele, viveremos e reinaremos com ele. Pois Jesus Cristo, se estiver ocupando o lugar central da nossa vida, Ele fará com que tudo seja venturoso. Mas se Ele não estiver ocupando o centro da nossa vida, só restará decepção, pois Ele é o prometido profeta desde a antiguidade. Ele é o prometido sacerdote. Ele é o prometido rei antes da fundação do mundo, que foi estabelecido por Deus para redimir
as nossas vidas, para nos reconciliar com Deus, e Ele cumpre esta missão de redimir a humanidade, revelando para cada um de nós a vontade de Deus, pois Ele é o profeta que havia de vir. Jesus Cristo é aquele que viria para ser o verdadeiro profeta, o sacerdote verdadeiro e o rei verdadeiro. São estes os aspectos e as dimensões da sua encarnação que mais se distinguem e que nos constrangem, nos convidam a, numa manhã como essa, nos lembrar dele. Ele é o profeta que media a nossa relação com Deus. Jesus Cristo é o sacerdote que faz esta mediação. É o profeta que nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Esta passagem nos lembra que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, cumpriu estes 3 propósitos. Ele venceu a morte, Ele garante a salvação para todos aqueles que creem. Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós, e portanto é mistério que nos lembremos dele, apesar de nos lembrarmos de todas as demais coisas que temos diante de nós. O convite desta passagem é de que nos lembremos de Jesus Cristo, porque nos lembrando de Jesus Cristo, nós relembramos que a ressurreição dele é a prova da nossa vitória contra o pecado e contra a morte. Nos lembrando de Jesus Cristo, nós não vamos deixar nos abalar pelas dificuldades, pois a fé em Jesus Cristo é a base para a consolação e para a vida eterna de cada um de nós. Lembrar de Jesus Cristo é lembrar da mensagem do amor. Lembrar de Jesus Cristo é lembrar da mensagem de salvação. Lembrar de Jesus Cristo é lembrar da promessa de vida eterna com Ele. Em resumo, lembrar de Jesus Cristo é um chamado a uma fé inabalável. Lembrar de Jesus Cristo é lembrar que o nosso Salvador morreu, mas ressuscitou e está no meio de nós nesta manhã, para que cada um de nós possa prosseguir avançando com fé, ainda que muitas vezes enfrentando provações, pois Ele é para cada um de nós o profeta, o sacerdote e o grande rei das nossas vidas. Por que Ele é o profeta? A Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus encarnada. Jesus é o verbo, e quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, a Bíblia está dizendo que Ele é a palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus que revela a vontade e as verdades divinas a cada um de nós, nos ensinando e chamando a comunhão com Ele. Ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ela está dizendo que Ele é aquele que revela Deus para nós. A gente conhece as outras pessoas quando nós conversamos com ela. Eu tenho aprendido a conhecer o Denis, aprendido a conhecer o André nesses dias, porque a gente tem conversado bastante. Daqui a alguns dias o Denis estará recebendo a outorga lá na igreja Atitude, no Rio de Janeiro, no Ministério Seminário Querigma, né? Ele estará recebendo ali a outorga do seu diploma como bacharel em teologia. E eu só soube disso conversando com ele. Eu até queria estar lá com ele naquele dia, me planejei para isso, mas não será possível. Uma pena, mas vai ser transmitido e cada um de nós que quiser acompanhar poderá estar junto com o Denis naquele momento tão especial, porque é quando nós conversamos uns com os outros, é que nós vamos
a nossa mente e o nosso coração mutuamente. Eu só conheço o Beto porque eu converso com o Beto. E quando eu converso com o Beto, eu vou conhecendo a mente do Beto, vou conhecendo o coração do Beto. Eu tenho um ministério de aconselhamento lá na igreja, aqui no meu gabinete, e às vezes eu recebo pessoas para conversar, e elas simplesmente entram naquele gabinete fechadas como um cofre, e saem dali com o cofre do mesmo modo fechado. As pessoas simplesmente não falam. E quando a pessoa não fala, quando a pessoa não conversa, não há possibilidade de que a gente conheça o que está no coração, o que está na mente da pessoa, e nos tornamos impossibilitados de ajudar ainda que queiramos. E o que se pode fazer nessas horas é somente orar. Porque quando a boca se cala, é o corpo que vai sofrer e que vai pagar o preço. Mas quando a boca fala, o corpo sara, a alma sara, porque nós vamos abrindo aquilo que está dentro de nós, e nós vamos revelando quem somos, vamos mostrando a nossa vontade, e assim que nós vamos nos conhecendo uns aos outros. E quando a Bíblia diz que Jesus é o Verbo, a Bíblia está dizendo que é Deus falando conosco, para que possamos adentrar aos sonhos de Deus, ao coração de Deus, que não é um coração fechado. Deus não é um cofre fechado, Ele é um coração aberto que fala por meio do Verbo que se fez carne. Ele é o profeta que veio nos revelar qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus, o que Deus espera e o que Deus quer de cada um de nós, e portanto lembrar de Jesus, que o Verbo revela os segredos da mente e do coração de Deus, mostrando sua vontade por meio do profeta Jesus. Lembrar de Jesus como profeta nos conduz a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Lembra de Jesus. Lembra de Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus, e é através da sua profecia que nós vamos experimentar aquilo que é de melhor para as nossas vidas, que é estar no centro da vontade de Deus. Longe, afastados do pecado, do erro, da corrupção, rejeitando, não negociando, não aceitando tudo aquilo que agride a mente de Deus. Lembrar que Jesus é profeta nos afasta do pecado, nos afasta de tudo aquilo que desagrada a Deus e nos leva para a proximidade do santo, do iluminado, do eterno, nos leva a ouvir o sussurro que vem do outro lado. Há um barulho que vem da eternidade, só perceptível aos corações, às mentes e aos ouvidos que estão lembrando de Jesus Cristo, o profeta que veio para nos trazer a vida, veio para nos trazer a vontade de Deus, que é a de estarmos em paz com Ele. Jesus Cristo é o profeta, que ao definir as nossas prioridades para o ano de 2026, nós possamos separar um tempo para colocar no topo das nossas prioridades o ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus em momentos como esse em que nos reunimos aqui, em que a palavra de Deus é lida. Em momentos em que, quando estamos lá na nossa casa, a nossa primeira atitude, como o André tem nos ensinado aí, através da sua prática, é antes de tomar o celular com qualquer outro propósito, de manhã se tome para ouvir a palavra de Deus através de um versículo que é dito ali, de maneira prática, sim, sabe? A gente não precisa de muita coisa complicada para ouvir a palavra de Deus, basta que haja em nosso coração vontade, desejo, basta querer ouvir a palavra de Deus, pois Ele quer falar conosco. O Deus não está longe de nós.
Basta que nos lembremos de Jesus Cristo, o profeta prometido, um profeta que seria maior do que Moisés, um profeta que viria para nos revelar os segredos da mente de Deus, fazendo com que nós também tenhamos a mente de Cristo. Jesus Cristo cumpre isso. Ele é o profeta da alegria. Jesus Cristo é o profeta que veio com o seu Espírito sobre ele para tirar todo aquele que estava triste, oprimido, desassossegado, enlutado, tirá-lo daquela condição. Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 18, diz que ele, quando se coloca de pé na sinagoga de Nazaré, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dizer que há uma promessa de alegria no lugar do luto, no lugar das cinzas. Há uma promessa de alegria para aqueles que estão vivendo uma vida de tristeza, uma vida sem horizonte, uma vida sem norte, uma vida sem futuro, uma vida sem amanhã. O profeta Jesus Cristo segue anunciando hoje, através da sua igreja, através do povo de Deus, através dos membros do corpo de Cristo, que há uma alegria prometida para o povo de Deus. Não importam as circunstâncias, não importam se as coisas estejam ocorrendo dentro daquilo que nós planejamos, Ele segue no controle. E Ele tem uma alegria prometida para nós, a alegria da vida eterna, a alegria de estarmos com Ele. Jesus Cristo é o profeta, mas Jesus Cristo também é o sacerdote. Os teólogos dizem que estes são os tríplices ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Jesus cumpre todos esses requisitos e Ele é sim o sacerdote, o mediador perfeito que ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados através da sua morte. Nós vamos lembrar daqui a pouco da morte de Jesus, mas nós não vamos celebrar a morte de Jesus, nós vamos lembrar da morte dele, porque é a morte de Jesus, o sacrifício, porque Ele é o Cordeiro de Deus que nos traz a paz, que nos traz a vida, que nos traz a condição de nos aproximar de Deus, porque através do seu sacrifício, Ele se tornou aquele que conquistou a vitória que nós não poderíamos conquistar. Ele é o mediador perfeito, Ele é o sacerdote perfeito, o único que pode nos reconciliar com Deus. Nos dias em que veio o dilúvio sobre a terra, nos dias em que Noé foi chamado a construir uma arca, não existiram 2 ou 3 ou 4, 5 ou 6 arcas disponíveis, havia apenas uma arca, e aqueles que se dispusessem a entrar naquela oportunidade alcançariam a salvação. Jesus Cristo é o único, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Ele é o único que pode fazer esta mediação, Ele é o único sacerdote, porque uma vez só Ele fez o sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, e vive para sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Jesus Cristo, Ele uma vez por todas se ofereceu a si mesmo. Nós às vezes resistimos em querer nos tornar sacerdotes de Deus, porque nós imaginamos que se tornar sacerdote é se tornar alguém parecido como uma daquelas figuras do Antigo Testamento que adentravam no Santo dos Santos, carregando sobre o peito o nome das 12 tribos, e ali ofereciam um sacrifício sangrento e mediavam o perdão. Nós imaginamos que ser sacerdote é alguém que vai ter um ofício do qual ele terá que viver separado de todos os demais, vivendo uma vida reclusa, uma vida muitas vezes parecida com a vida
de um pastor, de um padre, de um rabino. Nós imaginamos que se tornar um sacerdote é alguém que seja um sacerdote como aqueles descendentes da tribo de Levi. Mas o sacerdócio de Jesus Cristo é de outra natureza. Jesus Cristo é sacerdote segundo uma outra ordem. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia ensina que Melquisedeque, alguém que não tinha origem, que não tinha genealogia, alguém que não se sabia o nome do pai e da mãe, surge ali como sacerdote de Deus Altíssimo, como figura de Jesus Cristo, e é desta ordem instituída por Deus, através de Melquisedeque. O escritor do livro de Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote segundo a esta ordem. E é nos tornarmos sacerdotes desta ordem é que nós somos chamados. Homens e mulheres que vivem a sua vida no seu dia a dia, eles não têm necessidade de comprovar a origem, de onde saíram, para onde vão. Às vezes eles têm apenas a sua própria roupa, assim como Jesus que tinha a sua túnica. Às vezes eles não têm como levar o nome das 12 tribos sobre o peito, mas eles levam o nome daqueles que amam diante de Deus, assim como Jesus Cristo de dia e de noite hoje apresenta o nome daqueles que creem nele diante do trono de Deus. Jesus Cristo é o sacerdote, porque ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e à direita de Deus agora apresenta o teu nome diante da face do Altíssimo. Jesus Cristo não está no céu oferecendo o nome das 12 tribos, como o sacerdote do Antigo Testamento fazia ao entrar no lugar santíssimo. Jesus Cristo está à destra de Deus neste momento apresentando o meu nome, o teu nome. Quando ele se apresenta diante do Pai hoje, ele diz: esse é o Beto, este é o Célio, esta é a Cris, este é o Antônio, este é o Alberto. Ele se apresenta diante de Deus apresentando o meu e o teu nome, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele satisfez a justiça divina, nos reconciliou com o Pai e vive para sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Jesus Cristo vive para interceder. Ele é o Rei, o soberano universal, governando com poder e autoridade sobre o céu e a terra, protegendo o seu povo e estabelecendo o seu reino eterno de justiça e de paz. Ele governa, Jesus Cristo governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protegendo o mundo e conquistando vitória sobre os seus inimigos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, lembrar de Jesus Cristo é trazer à memória estas verdades e nos consolarmos, porque estamos unidos em Cristo neste tríplice ofício com todas as suas implicações. Eu quero destacar rapidamente aqui essas 3 implicações de que isso tem para a nossa vida. Que implicações tem para a nossa vida Jesus ser profeta? Que implicações tem para a nossa vida Jesus ser sacerdote? Que implicações tem para a nossa vida Jesus ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? A primeira implicação é aquilo que Ele realiza por nós em cada um de nós e que somos chamados a ser a imagem do Filho, sendo chamado para nos tornar a semelhança dEle, profetas. Ele nos chama a semelhança dEle, a seguirmos ensinando tudo o que Deus falou através dele nos dias da nossa geração. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, ele diz: e recebereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós poderíamos dizer aqui: sereis meus profetas, proclamando a mensagem de salvação, proclamando o Evangelho e fazendo com que a igreja seja coluna e firmeza da verdade. Nós somos chamados por Deus para ser profetas nesta geração. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para profetizar sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor a bênção de Deus, nos tornando
semelhantes a Jesus Cristo, o profeta da alegria. Não tenha medo de levantar a tua mão e profetizar a bênção de Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos ungiu com essa graça, com este poder, para que levantemos as nossas mãos e profetizamos a bênção de Deus. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto, que o Senhor mantenha sobre vós levantado o seu braço, que o Senhor lhes dê a paz. Você pode fazer isso pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Se eles estiverem dormindo, você pode acordar de madrugada, ir lá e colocar a mão sobre a cabeça deles e profetizar, porque o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, lhe dando condições de fazer isso para a glória de Deus. Porque Jesus nos chama a nos assemelhar a Ele naquilo que Ele realizou em favor de nós. A segunda implicação é que somos chamados à semelhança de Jesus Cristo, a nos tornar sacerdotes. Como é que nós nos tornamos sacerdotes? É cuidando uns dos outros. Hebreus no capítulo 3, 13, Hebreus 10, 25, quando nos chama a não nos deixar de congregar, como é costume de alguns, é um chamado para que nós não deixemos de cuidar uns dos outros. É quando estamos congregando, é quando estamos juntos, é quando estamos oferecendo a Deus o nosso culto, é quando estamos em família, vivendo um para o outro, vivendo em família, é quando estamos vivendo em sociedade, cuidando da res pública. A res é a coisa na língua dos gregos. A res pública, a cidade, o lugar onde a gente vive, a casa de todos nós, o oikos, é viver a economia. Oikos é casa, tá, irmã Juliana? Os gregos chamavam casa de oikos, daí vem a palavra economia, que quer dizer o cuidado da casa, o cuidado daquilo que é de todos. Nós somos sacerdotes quando estamos cuidando da nossa casa, quando estamos cuidando da nossa praça, quando estamos cuidando da nossa rua, quando estamos cuidando da nossa igreja, quando estamos cuidando da nossa irmã que está lá no hospital, desassistida pela família de sangue, mas que segue assistida pela família de fé. Nós somos sacerdotes quando estamos ministrando esse cuidado mútuo, quando estamos intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelo mundo. Quando nós oramos aqui pela Venezuela, nós estamos intercedendo pelo povo venezuelano que está sofrendo. Meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz lá no capítulo 2 também, na primeira carta, que nós precisamos aprender a interceder pelas autoridades. Nós somos sacerdotes. E ao invés de criticar, e ao invés de nos polarizar, ao invés de nos tornar partidos, nós somos chamados a nos unir, realizando aquilo para o qual nós fomos convidados pela palavra de Deus a fazer, a nos tornar sacerdotes do Deus Altíssimo, sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus só tinha uma túnica, mas com aquela túnica ele foi até o fim, e ali ele entregou tudo na mão daqueles que o agonizavam. Ser sacerdote muitas vezes é agonizar. Agonizar como Jesus Cristo agonizou por nós. Vocês acham que eu gosto de ir lá no Heliópolis visitar Valdeci? Alguém aí acha que eu gosto? Muito bem. Pela primeira vez nessa manhã você falou uma coisa que preste aí, né? Agora pronto, pode parar de rir. Agonizar, irmãos, é acolher os sofredores, e acolher até mesmo aqueles que até a razão foi sequestrada, aqueles que vivem pela misericórdia de Deus. Agonizar e ser sacerdote é fazer aquilo que eu não quero.
mas eu vou fazer porque eu quero me tornar parecido com Jesus. Eu vou visitar quem está doente, embora não gostando de ir, embora não querendo ir, eu vou até lá, porque Jesus disse: todas as vezes que você fez em favor de um desses pequeninos, a mim o fizestes. Vinde benditos de meu Pai. A verdadeira religião, vai dizer o Tiago, o apóstolo, é quando nós visitamos a viúva, o órfão nas suas necessidades. Ser sacerdote é muitas vezes viver a agonia de fazer aquilo que eu não quero, mas porque Jesus Cristo caminhou obediente até a morte de cruz, eu vou caminhar com Ele, eu vou viver como um reino sacerdotal, eu vou viver como Ele viveu, para que a glória dEle continue enchendo a terra, para que a presença dEle continue chegando aonde chegam os meus pés, aonde chegam as minhas mãos. E quando eu digo nós, porque nós somos a primeira igreja batista do Ipiranga, uma igreja profética, uma igreja sacerdotal, uma igreja que vai reinar com Jesus, porque ela é chamada a reinar com Ele, ela é chamada a se lembrar dEle, levando todo o pensamento cativo a Cristo. A implicação que há em nos tornarmos igreja que a semelhança de Jesus reina, é nos tornarmos uma igreja que leva todo o pensamento cativo a Cristo. Os pensamentos chegam, muitas vezes chegam na nossa mente como tentação, como provocação. Muitas vezes os pensamentos chegam como flechas inflamadas que saem do inferno em direção ao nosso coração para nos tentar a afastar-nos de Deus. Mas reinar com Ele é trazer todo o pensamento cativo diante de Cristo. É conclamar os povos à obediência ao Rei dos Reis. É vivermos na certeza, presta atenção no que eu estou dizendo, reinar com Jesus, é viver esta certeza que um dia pisaremos a cabeça do Satanás. Romanos 16, 20, vai chegar um dia em que nós vamos pisar na cabeça do inimigo, porque ele já está derrotado, ele pode continuar se levantando para tentar roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar a nossa vida, mas como Rei que reina com o Senhor Jesus, essa igreja é chamada a se lembrar nesta manhã que um dia nós julgaremos os anjos e o mundo, 1 Coríntios 6, 2-3, nos assentaremos no trono de Cristo, Apocalipse 3, 21, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador, o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquilo que cada um de nós deveria ser. Cada um de nós deveria ser um profeta, alguém que revela a Deus. Cada um de nós deveria ser um sacerdote, alguém que adora e faz a mediação entre Deus e os homens, alguém que visita, alguém que estende a mão, alguém que intercede, alguém que levanta, alguém que conduz. Todos nós deveríamos nos portar como co-regentes com Deus, não dominando a criação, mas governando, cuidando daquilo que é de Deus e de que Ele fez e era muito bom. Jesus Cristo, Ele fez esta obra redentora e Ele nos convoca a dar continuidade ao que Ele começou a fazer. Ele nos chama, a mim e a você, meu irmão e minha irmã, a que demos os primeiros passos neste ano de 2026, nos lembrando dEle, fazendo com que seja prioridade nos nossos planejamentos o desejo de nos tornar profetas neste tempo, ensinando como Jesus ensinou. O desejo de nos tornar sacerdotes neste tempo, servindo como Jesus serviu, reconciliando o mundo com Deus. Ele nos chama a governar
Ele nos chama a proteger, Ele nos chama a realizar a sua obra nesse tempo, a mim e a você. Que 2026 seja o ano da graça do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que nós, como igreja, como famílias, como povo de Deus, abençoemos esta terra. Portanto, eu quero encerrar deixando o desafio para você. Profetize, interceda, viva para a glória de Deus. Sê tu uma bênção em 2026. Para isso, lembra-te de Jesus Cristo.